E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma Aqui Fala. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é um relacionamento com alguém que tem bipolaridade. Então, vem comigo. Sim, muito se pergunta como que é se relacionar com alguém que tem bipolaridade. A gente recebe muito essa pergunta, né, eu e o Momô, porque eu falo muito, né, sobre as minhas questões mentais. Com isso eu acabo expondo muito ele, né, porque as pessoas sabem que eu tenho bipolaridade, ficam sabendo que ele é uma pessoa que se relaciona com uma pessoa que tem bipolaridade. Eu já coloquei ele em frente às câmeras para falar sobre, mas hoje eu queria fazer tipo um pouco diferente, que na real eu não queria muito, assim, eu vou falar um pouco sobre o que eu sei que é tipo para ele e tal, mas eu queria dizer um pouco do que eu sinto que eu preciso de alguém, sabe assim, do que uma pessoa com bipolaridade precisa do seu parceiro, sabe? Tipo assim, o que a gente espera do outro. E assim, primeiro que, gente, né, eu tenho um quadro lá no Insta que chama O que se passa na minha cabeça, que eu falo super sobre saúde mental, eu explico sobre bipolaridade, inclusive hoje tá saindo de novo um vídeo explicando sobre bipolaridade, o que é bipolaridade, etc e tal, que vira e mexe, eu volto. A Framboesa, ela ama pegar brinquedos pra fazer barulho quando eu começo a gravar. Assim, é o auge do momento dela é esse. Ela ama. Ela não brinca o dia inteiro, só na hora que eu vou gravar. Gente, bipolaridade não é tipo, uma hora eu gosto de chocolate, outra hora eu não gosto mais. Uma hora eu gosto de Coca-Cola, outra hora eu não gosto mais. Uma hora eu tô feliz, outra hora eu não tô mais. Isso não é bipolaridade, né? Bipolaridade é um transtorno químico mental que me faz oscilar de humor, mas não me faz oscilar de humor 10 vezes num dia. Eu não fico feliz e triste 10 vezes num dia. Me faz oscilar de humor entre a hipomania e a hipermania. Mas isso faz com que eu oscile e fique às vezes semanas, às vezes meses, às vezes anos no mesmo humor. E claro, eu tenho dias, meses, anos num humor estável. Nem sempre eu tô num pico de humor, né? Ou deprimida, ou em euforia. Então eu tenho momentos estáveis e é sempre isso que a gente tá buscando. Mas se você quiser entender melhor sobre bipolaridade, você vai lá no meu Insta, hoje inclusive, tá? Mais tarde, que eu vou estar falando disso. E você se acostume também com o barulho da framboesa aqui. Mas assim, a primeira coisa, pra você que vai se relacionar com alguém que tem bipolaridade, é entender que assim, não tem cura. Nossa, que balde de água fria você me jogou. Não, tô te jogando um balde de realidade, amor. O que eu tô te jogando é um balde de realidade. Não tem cura, tem tratamento, tá? Tem tratamento. Tratamento muito bom hoje em dia, tá? A gente tá em pleno 2025, super evoluído, com remédios super modernos que deixam a gente super estável, mas que a gente vai tomar pra sempre. Pro resto da vida? Então você vai estar aí convivendo com uma pessoa que vai fazer um tratamento pro resto da vida, que vai precisar de uma atenção especial pro resto da vida. Eu tomo, né, meus remédios, eu tenho um acompanhamento de um psiquiatra que vai me olhar pro resto da vida. Eu posso trocar de psiquiatra em algum momento, mas eu vou ter sempre que ter um psiquiatra olhando pro meu tratamento pra sempre. Em determinados momentos, que eu entre em uma fase, em outra fase, pode ser mais difícil. Esse seu relacionamento com essa pessoa que tem bipolaridade pode ficar mais difícil. Mas o que pode fazer esse relacionamento ser um pouco mais fácil? Você entender o que a pessoa passa. Porque assim, é difícil? É. Estar com alguém que tem bipolaridade é muito difícil? Olha, não é tão fácil quanto estar com alguém que não tem bipolaridade. A gente não pode ser hipócrita. Com certeza, estar com alguém que não tem um transtorno de humor, quanto a bipolaridade, deve ser mais fácil, né? Mas eu sou sempre dessa teoria, não só sobre isso. Conhecimento gera segurança. Então, eu tenho a sensação que quanto mais você conhecer sobre isso, mais segurança você vai ter. Então, você vai conseguir passar mais segurança para aquela pessoa também. Passar mais segurança de que você conhece o que ela tem, de que você tá ali pro que ela precisar, de que você conhece o transtorno dela. Então, talvez uma coisa que sempre me deixou insegura foi quando as pessoas ao meu redor não entendem o que eu tenho. Ela não é médica, ela não é obrigada a entender. Isso sempre foi algo que me deixou chateada quando as pessoas me disseram isso.
isso? Ah, não, é o seu médico que é obrigado a entender isso. Seu médico que estudou pra isso, seu médico que entenda. Ai, sei lá, sabe? Vai lá e faz um mínimo de esforço, sabe? Poxa, a gente tem, cara, quantidade de... Eu sei que você... Nem que eu vou terminar essa frase. Mas, tá vendo aquela quantidade de livro ali? Umas 2 prateleiras ali são só de livros de bipolaridade. Aí eu não vou ler um livro de bipolaridade pra entender o que você tem. Me desculpa, eu nem gosto de ler livro, eu sei. Mas, se você quiser entender, tem. Tá bom, não gosto de ler livro. Sabe a quantidade de coisa na internet que tem de bipolaridade? Muita. Sabe a quantidade de filme de bipolaridade que tem? Muitos. De conteúdo no YouTube? Muitos. De podcast falando sobre? Vários. De série que fala sobre? Algumas. Então, assim, se você quiser buscar conteúdo para você estar cada vez mais informado e quando uma crise vier, né, sobre aquela pessoa, você tá mais preparado para lidar? Pô, tem. Sabe? Basta querer, basta querer. Porque vai ajudar muito vocês dois a passarem por essa situação. E quando eu digo vocês dois, é bem isso, assim, porque de repente você que tá ali do outro lado, você que não é o bipolar, vai conseguir lidar com uma situação de um jeito mais leve, de um jeito menos caótico, né? Porque o bipolar já vai estar ali, gente, gerando ali, ó, passando por uma coisa que já tá sendo um perrengue, sabe? Sabe o quanto, se você estudar, se você se dedicar a aprender e tal, você pode ajudar o seu parceiro, sua parceira, o seu amigo, o seu familiar bipolar a identificar quando ele tá entrando numa crise de mania, antes dele entrar numa crise de mania e ferrar a vida dele? Pô, porque a gente que tá no meio da bipolaridade demora muito pra perceber que a gente tá entrando numa crise de mania. Porque no fundo, a crise de mania, né, a gente confunde um pouco com a melhora da crise da depressão. A gente até costuma gostar da crise de mania, porque ela dá uma sensação de bem-estar, né? E aí, se você conhece o que a gente tá passando, você consegue ajudar a gente. Então, por que não, sabe? Por que não? Por que não se dedicar? Você não é a pessoa que ama a gente? Por que não fazer isso pela gente? Então, eu acho que assim, como é estar com alguém que tem bipolaridade? É fácil? Não é. E eu nunca disse que era. Tanto que eu sou tão sincera a ponto de sempre que eu me relacionei, talvez a bipolaridade foi a primeira coisa que eu relatei pra todo mundo. Porque assim, cara, não quer estar nesse jogo aqui? Pode ir. Porque eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil, só que infelizmente não é algo que eu escolho. A bipolaridade não é uma capa que eu tiro, sabe? Eu falo, não, obrigada, eu vou sem ela, entendeu? Eu não consigo. Então, ela tem que ir comigo, sabe? Eu falo que é o combinho Cat Bonagura. A Cat Bonagura, ela é simpática, ela é legal, ela é gente boa, ela é engraçada, né? Mas ela também é bipolar. Olha que pena, né? Então, faz parte. Mas assim, se eu tenho, eu falo sempre isso, se eu tenho uma dica pra você que está começando a se relacionar, e aí não é só com o bipolar, é com alguém que tem qualquer transtorno mental, mas principalmente um transtorno de humor, que é o transtorno bipolar e o transtorno borderline, que são transtornos que vão aí afetar o humor da pessoa com quem você tá, estude sobre o que a pessoa com quem você tá tem. E não se coloca na posição cômoda de ela já tem um médico, ele vai cuidar dela. Outra coisa que eu acho, com o tempo fica mais fácil, né? As crises você vai entender, você vai saber lidar, com o tempo fica mais fácil. Então, se eu tenho também aí uma notícia, se você tá no começo, vivendo e tal, com o tempo tudo vai ficar mais fácil. E sempre se coloque disponível, assim, não sei exatamente o que fazer. Se coloca à disposição. Isso é talvez a coisa primordial. Esteja à disposição para ser útil, porque isso já vai ser muito mais do que meio caminho, sabe? Isso vai ser, sei lá, 80% do caminho já vai estar aí, sabe? Só de você estar à disposição da pessoa. Nunca ache, que nada do que a pessoa tá sentindo é frescura. E um outro ponto também que, assim, é bem difícil, porque às vezes a pessoa, ela vai relatar pra você alguma coisa que aconteceu já tem um tempo, sabe? Tipo, mas tal coisa que aconteceu tem algumas semanas, e aí ela vai vir relatar depois de algum momento, aí você vai falar, meu Deus, mas tem 6 semanas que isso aconteceu, você tá vindo falar agora? A gente tem um tempo de processamento das informações muito diferente de vocês, tá? Porque a gente não consegue processar tanto informações tristes quanto as informações felizes no mesmo tempo que vocês. Porque às vezes aquilo é tão triste, tão dolorido, que a gente não consegue lidar no momento em que tá acontecendo. Então, a gente guarda pra lidar
quando a gente é capaz. E às vezes, sim, é 6 semanas depois do ocorrido. Por isso que a gente vai lá buscar pra falar 6 semanas depois do que aconteceu. Então, também fica aí uma explicação do porquê muitas vezes, mas você fala depois do que aconteceu, sabe? Enfim, guia prático para se relacionar com alguém com bipolaridade. Eu tô fazendo tipo esse aqui fala, porque eu falo, sempre tem, sabe aquela coisa assim, eu queria pesquisar alguma coisa pra poder ajudar a pessoa que eu tô. Sei lá, de repente você pode cair no meu vídeo e se dar bem pesquisando aqui, né? É um vídeo mais leve, é um vídeo mais fluido, um vídeo mais gostosinho de assistir. Não é um livro que você vai ter que ler, já que você não vai se dar bem fazendo isso. Então, de repente, você pode conseguir ajudar a pessoa que você gosta através desse vídeo. Eu espero que você tenha curtido assistir esse vídeo, mas se você se interessar por esse tema, não deixa de ir lá no meu Insta. Hoje, realmente, eu vou estar lá explicando sobre a bipolaridade, mas toda quinta-feira eu tô lá falando sobre saúde mental, trazendo um pouquinho desse tema aí que tá tão presente no nosso dia a dia. Certo, meus amores? Então é isso, combinado? Não deixe então de me seguir em todas as redes sociais. Aqui é a Monoguri em tudo, no Insta, no TikTok e aqui, certo? Um grande beijo e tchau!